Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje a mensagem que eu trouxe para a sua edificação espiritual são duas mensagens em uma. Vai ser o seguinte, a primeira vai ser: Jesus suou sangue? Alguém pode suar gotas de sangue? E a segunda mensagem será: por que o véu do templo se rasgou? E o que significa aí esse véu do templo se rasgou quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário? Nós vamos descobrir agora neste momento. Então vamos dar início aqui fazendo a nossa leitura bíblica de hoje. Serão aí 3 leituras bíblicas que iremos fazer neste momento. Vamos lá? Lucas, capítulo de número 22, versículo 44, que diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Segunda leitura. Levítico, capítulo 17, versículo é o 11, que diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Terceira leitura. Mateus capítulo 27, versículo 51, que diz o seguinte: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então vamos começar com a primeira mensagem. A Bíblia diz que Jesus suou sangue quando estava orando no Getsêmani, na noite que foi traído, depois de celebrar a última Páscoa com seus discípulos e instituir a ceia. Ele partiu para o Monte das Oliveiras com o objetivo de orar. Você vai ler Lucas 22, 39. Quando chegaram ao lugar escolhido do monte, Jesus deu instruções para que os seus discípulos permanecessem em oração, algo que eles não conseguiram atentar. Então, Jesus se afastou com um pouco e de joelhos orava ao Pai. Leia Lucas 22, 41. É importante saber que naquela época era costume das pessoas orarem em pé. Mas naquele momento, Jesus ajoelhou-se. Mateus escreve que ele caiu com o rosto em terra, né? O peso da angústia estava esmagando. Por isto ele suplicava ao Pai que, se fosse possível, fizesse passar aquele cálice, isto é, aquela terrível experiência iminente. Leia Mateus 26, 39. Enquanto orava intensamente no Getsêmani, o texto bíblico revela que suou de Jesus, né? O suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O evangelista Lucas foi o único que registrou o detalhe de Jesus ter suado gotas de sangue. Lucas 22, 44. Leia essas leiturinhas, é importante você ler. Os outros evangelhos sinóticos não revelam este detalhe. Aqui vale lembrar que Lucas era um médico. Talvez isto possa explicar por que suas obras costumam fornecer maiores detalhes neste sentido. E a pergunta é possível suar sangue? Sim, é possível suar sangue, apesar de ser algo extremamente raro. A literatura médica chama essa condição de hematidrose. Apesar de ainda haver alguns mistérios envolvendo os episódios de hematidrose, normalmente sua ocorrência está relacionada a uma condição de extremo estresse físico e psicológico, que foi aquele que Jesus passou no jardim do Getsêmani, antecedendo aí a sua entrega na cruz, que foi violenta.
Então ele já vinha sentindo essa angústia aí e o estresse foi tão grande, físico e psicológico, que o seu suor transformou-se em sangue. Em alguns casos, a tensão é tão violenta que pode provocar dilatação dos vasos subcutâneos, especialmente daquelas próximos das mucosas, glândulas sudoríparas. E esses vasos acabam se rompendo. E o sangue e o suor, os pequenos coágulos de sangue, tingem de vermelho as gotas de suor. E a pergunta vem, por que Jesus, o suor dele se transformou em gotas de sangue? Conforme o texto indica, no momento em que Jesus suou sangue, ele estava experimentando um estado de angústia devastador. E aí, você já passou pelo momento desse, de angústia devastador na sua vida? Em algum momento da nossa vida, nós passamos por isso, angústias. Mas o que Jesus passou não chega nem perto aí do que você já passou. Então esse estado psicológico estava dilacerando ele, combinando com a angústia e a sensibilidade aguda e a súplica intensa. Lucas 22:44. Lucas também informa que até mesmo um anjo do céu apareceu para confortá-lo. No livro de Hebreus diz que algo que lança luz sobre o sofrimento de Jesus Cristo é a sua intercessão. Ele escreve que Jesus oferece orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Hebreus 5:7. Algumas pessoas pensam que foi um milagre Jesus ter suado sangue, quando na verdade é exatamente o contrário disso. O fato de Jesus suar sangue, é claro, é um indicativo bíblico acerca da sua plena humanidade. Nós vemos que Jesus foi humano também, né? Então, com tudo isso, ele passou por tudo aquilo lá no Getsemane e nós fomos aí a principal causa disso, porque Jesus suou sangue, porque ele entregou a sua vida por nós, os pecadores. Para quem diz que nós não somos pecadores, está escrito na palavra que ainda uniforme, né? O Senhor, ele diz que nós nascemos em pecado, porque quando Adão e Eva pecou lá atrás, nós somos descendentes deles. Então eles pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus e através de Jesus nós fomos resgatados novamente, tá? Entregando aí a sua vida na cruz. Então nós somos pecadores, sim, somos pecadores, porque está escrito na palavra do Senhor, a inerrante palavra de Deus. O nosso pecado foi a causa do seu castigo, por causa da nossa rebelião, né? Ele estava prestes a experimentar o abandono do Pai e sofrer todo o peso da justiça de Deus. No ápice de sua angústia, pode ser percebido quando ele lá na cruz, ele exclamou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Leia Mateus, capítulo 27, versículo 46. O fato de Jesus ter derramado gotas de sangue misturado ao seu suor, sem dúvida, também revela o seu profundo amor pelos perdidos que o resgatou, que somos nós que entregamos a sua vida, né? Na nossa vida, para ele. E ele entregou a vida na cruz e nós entregamos para ele. Por isso que toda pessoa precisa confessar ao Senhor Jesus com a sua boca, com o coração, crer que Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e ele veio para nos salvar. Essa é uma coisa que não podemos negar, porque o nosso Jesus, ele entregou-se como um cordeiro mudo para que nós tivéssemos vida e possamos estar aqui contando que ele é Deus e que ele é o único salvador das nossas vidas. Agora vamos para por que o véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, isso significou que o sacrifício de Cristo abriu o caminho para a presença de Deus. Por causa do pecado, o homem foi separado de Deus. Não havia nada que o homem pudesse fazer para superar aí essa separação.
Nenhum dos seus méritos poderia lhe habitar e se aproximar do Senhor. A sua justiça própria jamais será suficiente para lhe autorizar a entrar pelo véu diante da presença de Deus. Mas a obra redentora de Cristo, como a sua morte na cruz, proveu a solução definitiva para pôr fim a essa separação. Então a Bíblia diz que no exato momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Mateus escreve assim, olha, em Mateus 27:51, eis que do seu santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. É claro que há um profundo significado nesse evento registrado nesse texto bíblico. E o que era véu do templo? Esta é uma pergunta. O que era esse véu, então? Quando Deus falou com Moisés acerca de como deveria ser a adoração de Israel, ele também deu instruções sobre como deveria ser construído o local onde a sua presença haveria de se manifestar de forma especial no meio do povo da aliança. Esse local era o tabernáculo, que servia como santuário móvel nos tempos da peregrinação. Mais tarde, o tabernáculo foi substituído pelo templo em Jerusalém. O rei Davi tomou Jerusalém e fez dessa cidade a sua capital e também o centro da adoração em Israel. Então, no reinado de seu filho, o rei Salomão, o templo de Jerusalém foi construído. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo logo abaixo a história de Salomão, você pode estar ouvindo novamente. E uma mensagem que tem por título aí, a mensagem da cruz, ouça e se edifique. São as passagens que registram no templo que também falam sobre como era o véu que foi rasgado por ocasião da morte de Jesus. Eu vou aqui estar te passando algumas referências bíblicas para você ler. Êxodo, capítulo de número 26, versículo 31 e ao 33, Êxodo 36, 35 e 2 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 14. O véu era uma grande cortina feita de um tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino, como você pode ver na imagem que você está visualizando agora, de modo que essa combinação estampava figuras de querubins. Os querubins são anjos guardiões da santidade de Deus, né? E tinha aí o sacerdote também que fazia o sacrifício em prol do povo. Os querubins estampados no véu eram um indicativo de que, de fato, aquela cortina fechada era a passagem para um lugar muito reservado, dentro do tabernáculo ou no templo. Ele separava o santo lugar do santo dos santos, ou lugar santíssimo. O templo edificado por Salomão foi destruído quando Jerusalém foi tomada pelos babilônicos, liderados pelo rei Nabucodonosor, mas posteriormente o templo foi reedificado após o exílio e mais tarde reconstruído e ampliado por Herodes. Esse último era o templo citado no Novo Testamento durante o ministério de Jesus. Foi o véu desse templo que se rasgou no dia da crucificação de Jesus. Acredita-se que o véu do templo tinha cerca de 18 metros de altura e aproximadamente aí 12 centímetros de espessura, embora essas medidas não sejam aceitas em unanimidade pelos estudiosos. É aproximado aí, né? Então, o véu do templo se rasgou. A Bíblia é muito clara ao dizer que, no momento da morte de Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou em duas partes. O rasgo foi feito de cima para baixo. Absolutamente, esse foi o evento em comum. O historiador Flávio Joséfo destaca aí em sua obra como era improvável que alguém pudesse rasgar este véu. Alguns comentaristas sugerem que o véu do templo se rasgou por causa do terremoto que ocorreu naquele dia. Mas, olha só,
Mas essa interpretação é muito improvável, porque o texto bíblico primeiro informa que o véu do templo se rasgou e só depois menciona o terremoto. A possibilidade de que o véu do templo ter se rasgado devido ao desgaste natural também não faz qualquer sentido. Então, seguramente podemos considerar esse evento como um verdadeiro milagre, conforme o texto bíblico explicitamente indica. E o significado do véu do templo rasgado? O que significa? O véu do templo rasgado foi um evento histórico, mas o seu significado simbólico também é evidente que, à luz do Novo Testamento, em primeiro lugar, o véu do templo se rasgou exatamente na hora em que Jesus morreu. Isso aconteceu na hora nona. Isto é, a hora nona é às 3 horas da tarde. Curiosamente, esse era o período em que os sacrifícios da tarde eram oferecidos no templo. Nesse vídeo de hoje, no início dessa mensagem, vai estar aparecendo aí nascimento até a crucificação de Jesus. Você pode também estar novamente ouvindo essa mensagem aí, que vai falar sobre esse sacrifício dele na cruz por nós. Em segundo lugar, o escritor de Hebreus interpreta que o véu do templo que se rasgou como tendo um significado simbólico muito importante. Primeiro, ele enfatiza que o véu do templo escondia o lugar que a presença de Deus se revela mais intensamente. Hebreus capítulo 9, versículo de 3 a 8. Faça essa leitura. Então, de uma forma simbólica, o véu do templo apontava para a possibilidade de que o homem se aproxima do Senhor. Somente uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, que tinha que ir lá por permissão, além do véu, e entrar no Santo dos Santos. Mas Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno, entrou de uma vez por todas na presença de Deus, no Santo dos Santos celestial em nosso favor. Hebreus, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Então, embora a expiação de Jesus Cristo abriu o caminho para Deus, mediante os seus méritos, o véu que nos separava de Deus foi rasgado. Nesse sentido, o escritor bíblico ainda usa o véu do templo, que se rasgou como um simbolismo aí da própria morte de Cristo, que possibilitou ao redimido acesso ao Santo dos Santos celestial. Por isto ele escreve: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Lê Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19 ao 20. Perceba que o escritor de Hebreus faz um paralelo figurativo entre o véu do templo que se rasgou e o corpo de Cristo. Assim como o véu do templo foi rasgado, liberando o acesso ao Santo dos Santos, o corpo de Cristo também foi rasgado, a fim de que o seu sangue pudesse abrir caminho para a presença de Deus. Agora os redimidos podem se aproximar de Deus por meio do novo e vivo caminho. Nós podemos se achegar com confiança ao trono da graça de Deus. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 16. Que forte essa revelação, né? Por que Jesus suou sangue? Agora você sabe por que Jesus ele derramou gotas de sangue lá no Getsemane. E também agora você sabe o significado aí desse véu que foi rasgado quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Agora você está aí entendida deste assunto. Sempre aqui, essas mensagens bíblicas, eu estarei falando sobre Jesus. Centro de tudo é Jesus. Nós temos que falar sobre a redenção, nós temos que falar sobre Ele, que Ele entregou a sua vida para nos salvar. Então, as pessoas devem conhecer que Jesus é o único caminho e a única verdade, que
essas pessoas, nós podemos nos achegar para chegar até Deus somente através de Jesus, o mediador entre Deus e o homem. E que Deus continue te abençoando e seja edificado e abençoado com esta mensagem de hoje. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.